Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso Reforma Protestante, aula número 4, módulo 2. Tá? É um prazer ter você aqui conosco e a gente vai dando continuidade ao nosso tema, ao nosso estudo nessa noite, que é a relevância das Escrituras para a Igreja brasileira nos dias de hoje. Então, qual seria a relevância das Escrituras hoje em dia para o púlpito, para a educação cristã, para a vida espiritual do povo de Deus? Existe ainda essa relevância? É importante? Existe algum motivo? Né? Qual é o objetivo da gente se pautar pelas Escrituras? Hoje nós vivemos uma época de total relatividade, né? Uma sociedade rígida, uma sociedade que busca apenas a psicologia, que busca ciências humanas, né? E se esquece do poder da palavra de Deus, do conselho da palavra de Deus, da sabedoria da palavra de Deus. Qual é, de fato, a importância que nós podemos encontrar hoje em dia? Nós acreditamos, né, por sermos protestantes, cristãos, que existe sim fundamentação para ter relevância da palavra de Deus para todas as culturas, em todas as épocas e em qualquer situação. Vamos verificar aqui no nosso livro texto, né? Aqui, a Bíblia é de inspiração divina. Assim, a fé cristã baseada nas Escrituras não é uma fé cega, calcada no subjetivismo. Trata-se de uma fé objetiva, que pode ser analisada e explicada. E os que entendem a relevância das Escrituras, bem como a sua importância na vida da igreja, experimentam em seu cotidiano verdades maravilhosas, das quais destaco algumas. Então, eu destaco aqui nessa pequena leitura, pessoal, que a fé cristã, a fé que o cristianismo cria em nós, a fé pentecostal, a fé protestante, baseada nas Escrituras, não é uma fé cega, diferentemente das outras fés que nós temos no mundo. São centenas disso. As demais fés, elas são cegas e são baseadas no subjetivismo, nas emoções, no sentimentalismo, né, no achismo. Mas a nossa fé ela é baseada na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Então, a nossa fé ela pode ser analisada, provada, evidenciada, explicada, vivenciada, né, de forma real, não de uma forma fictícia, né? E aqui o autor vai destacar algumas coisas interessantes a respeito do fato de nós acreditarmos que nossa fé é real, baseada na revelação de Deus. Vejamos o seguinte. Primeiro, a primeira verdade maravilhosa é a exaltação do nome de Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro, ou esse é o principal ponto de que a Escritura era relevante para a igreja porque o nome de Jesus Cristo ele é exaltado. O nome de Jesus Cristo tem poder. O nome de Jesus Cristo é maravilhoso. E só esse nome nossos joelhos se dobram. Deixa eu só botar aqui, ok. Então vejamos o seguinte: uma igreja que valoriza as Escrituras e prega a palavra de Deus expositivamente exalta o nome de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Então, a Bíblia, em todos os seus 66 livros, aponta exclusivamente para Cristo e o exalta. Né? Do Gênesis ao Apocalipse, a mensagem central é Cristo. As Escrituras nos ensinam que ele é o verdadeiro Deus. João capítulo 3, versículo 16, 1 João capítulo 5, versículo 20, em que, através dele, o universo foi criado e é mantido em sua existência. João capítulo 1, verso 3, Colossenses capítulo 1, verso 16 ao 17. E que, por amor dos eleitos de Deus, Cristo esvaziou a si mesmo, tomando a forma de homem, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele é o alfa e o ômega, o herdeiro de todas as coisas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias esperado, o único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei das nações. Então a palavra de Deus, quando é pregada, enaltece exclusivamente o nome de Jesus. Né? As Escrituras, quando
anunciadas promovem transformação nos corações dos pecadores. A Bíblia, quando ensinada, revela ao homem sua miserabilidade dos seus pecados, seu estado de depravação total, como também o amor imensurável de Deus que enviou o seu filho, seu único filho, para morrer na cruz do Calvário em favor dos eleitos. Então, essa é o poder da mensagem do Evangelho através e exclusivamente das Escrituras. Segundo ponto, o reconhecimento da miserabilidade humana. Hoje em dia, quase não vimos esse assunto, né? Então, quando a Bíblia é pregada, a miserabilidade humana é revelada. As Escrituras, quando ensinadas, revelam o estado da pecaminosidade humana e da depravação da humanidade. A palavra do Senhor, quando proclamada, se confronta o homem em seus delitos e pecados, humilhando-os diante do Criador, revelando assim o seu real estado de putrefação espiritual. O ensino cristão é de que não existe um homem neste planeta que possa considerar-se justo pelos seus próprios méritos. Na verdade, a Bíblia afirma que todos pecaram e que todos estão destituídos da graça de Deus. Romanos 3:3. Esse é um texto calvinista. Esse é um texto que acaba com a nossa ideia de ser bom. Esse é um texto que acaba com nossos falsos atos religiosos. Né? Esse é um texto que mostra que só Deus é santo. Esse é um texto que mostra que nós somos pecadores e que nada podemos fazer pela graça de Deus. Diz também que o salário do pecado é a morte e que quem peca transgride a lei e que o pecado faz separação entre homens e Deus. Isaías 59, verso 2. Essa é a mensagem específica do Evangelho. Então a Bíblia faz um diagnóstico a respeito do pecado e também como mostrando a sua deformidade universal da natureza humana. Deformidade que se manifesta em todos os detalhes da vida humana, de cada indivíduo. As Escrituras ensinam que o homem é totalmente depravado e que necessita desesperadamente da salvação. A natureza humana é essencialmente pecadora. Todo o nosso ser é pecador. Nossa mente, emoções, desejos e até mesmo nossa constituição física está corrompida, controlada e desfigurada pelo pecado e seus efeitos. Ninguém escapa desse veredito. Nós somos totalmente depravados. Efésios 2:1 resume a doutrina da depravação total, ao afirmar que os homens estão mortos em delitos e pecados. Entretanto, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus, salvando-nos da ira vindoura. Louvado seja o Senhor, que nos elegeu incondicionalmente, salvando-nos do pecado, dando-nos vida, libertando-nos do diabo e levando-nos do juízo eterno. Terceiro ponto. A salvação dos eleitos e a condenação dos repróbados. A pregação das Escrituras desconstrói todo o conceito humano de religião e salvação. Quando a Bíblia é pregada expositivamente, suas doutrinas proclamadas com autoridade e poder, é possível entender o eterno e maravilhoso amor de Cristo em morrer na cruz do Calvário pelos eleitos de Deus. A Bíblia, de forma categórica, nos ensina que na eternidade soberana de Deus, Deus escolheu alguns pecadores para a salvação. Segundo as Escrituras, antes da criação de todas as coisas, Deus selecionou dentre os homens os que deveriam ser redimidos, justificados, santificados e glorificados em Jesus Cristo. Aí nós temos aí esses diversos textos. Essa escolha divina é a expressão do amor mais arrebatadora que pode existir no universo. Ela não é merecida por homem algum, e absolutamente nada que o ser humano faça ou possa fazer pode conceder o direito de usufruir dessa maravilhosa graça. Em contrapartida, a reprovação é o nome dado à eterna e imutável decisão de Deus em não redimir aqueles que não foram redimir escolhidos para a vida, mediante a prerrogativa de um Deus soberano que governa sobre tudo. O Senhor determinou que tais homens não fossem transformados e regenerados. 4. O governo de um Deus que reina soberanamente sobre tudo e todos. Uma igreja que prega todo o conceito de Deus inevitavelmente acredita, vive e propaga
a todos quantos puder a existência de um Deus soberano. As Escrituras ensinam que o nosso Deus reina soberanamente e tem controle sobre todas as coisas, e que absolutamente nada foge sobre os desígnios. A Bíblia afirma que o governo está em suas mãos e que ele possui domínio sobre tudo aquilo que acontece no céu e na terra. O Deus Todo-Poderoso governa o mundo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Altíssimo. A ele pertence todo o poder e toda a autoridade para fazer o que lhe agrada. O mundo e tudo quanto nele há, e é seu mundo, e é o seu mundo, e toda criatura que nele vive é controlada por sua soberana vontade e poder. A visão de Deus reinando no seu trono é repetida nas Escrituras inúmeras vezes. Na verdade, os muitos textos bíblicos possuem a função de nos lembrar, em termos explícitos, que o Senhor reina como Rei, exercendo seu domínio sobre os grandes e pequenos. O senhorio de Deus é total, e nem mesmo o diabo pode deter o seu propósito ou frustrar os seus planos. Então, nós temos aqui 4 respostas para essa indagação a respeito sobre a relevância, a importância, né, da Escritura para a igreja nos dias de hoje. A primeira é que exalta o nome de Cristo e de mais nenhum. Isso porque somente ele é o alfa e o ômega. Segundo, o reconhecimento, né, é somente por meio do estudo, de ouvir a palavra de Deus, que nós podemos aprender e reconhecer que nós estamos mortos em delitos e pecados, que nós somos uma raça que se desviou dos planos de Deus. Terceiro, mostra que Deus ele é soberano e escolheu pessoas para a salvação, que escolheu pessoas para a condenação, que escolheu cada pessoa. Mostra a doutrina, né, de que Jesus Cristo ele veio nos redimir, justificar, nos santificar, nos glorificar, nos escolher em Deus, né, não baseado em nenhuma obra nossa. Quarto, mostrando que Deus ele é soberano sobre qualquer circunstância, né? Ainda que nós venhamos a ver que tudo está dizendo ao contrário, né? A nossa natureza humana, né, pecadora, nosso estado atual, vemos que está tudo sendo o contrário, mas na verdade não. A verdade é que cada circunstância, seja ela pequena ou grande ou média, é tudo dirigida pelo conselho, pela determinação de Deus, porque Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Conclusão: os reformadores ao fazer das Escrituras a sua única e exclusiva regra de fé, romperam com as anomalias teológicas do supersticioso catolicismo romano, levando assim a Igreja de Cristo a um redescobrimento das maravilhosas doutrinas da graça. Hoje, apesar das idiosincrâncias e incongruências da parte da Igreja evangélica, acreditamos e acredito que, se pregamos novamente as doutrinas ensinadas pelos reformadores, experimentaremos mudanças substanciais, vitais, né, notórias na vida da Igreja. Então, nós terminamos essa exposição, tá? E depois a gente vai dando continuidade a outros assuntos. Mas vejamos a seguir, ainda na conclusão. Isto posto, afirmo, sem a menor sombra de dúvida, que a Bíblia continua sendo e sempre vai ser a palavra infalível de Deus e que as Escrituras jamais poderão ser consideradas velhas e ultrapassadas. As nações e suas culturas podem mudar. No entanto, ainda assim a palavra de Deus continua sendo relevante para o homem. Aqui agora realmente termina a conclusão. Na próxima aula a gente vai falar sobre sola gratia, somente a graça. Bom, espero que você tenha gostado da exposição. Qualquer dúvida, caso deseje nos ajudar, se matricular ou dúvidas acadêmicas, entrar em contato pelo telefone 98870-9867. Ou, querendo resolver algumas outras questões, também entre em contato pelo telefone. Então, um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.